Shalom. Confesso a vocês que nunca imaginava na minha vida um dia ministrar assim, sentado no sofá. E um abajur aqui do lado. Muito chique. Aleluia. Eu queria orar com vocês nesse momento agora aqui. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, queremos nos sujeitar ao senhorio do Senhor nesse lugar. Declaramos que Tu és Senhor sobre a Tua palavra. Isso significa que o Senhor é que tem o direito e a autoridade e a liberdade, pelo Teu Espírito Santo, de ministrar essa palavra ao nosso coração. Nós, mais uma vez, declaramos a liberdade do Espírito nesta reunião. O poder do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo. A revelação do Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, abra a tua Bíblia aí, por favor, no Salmo 124. Salmo 124. Como já foi anunciado, nós estamos entrando no mês de março, cujo tema é proteção. E esse salmo, o Salmo 124, é um salmo que, apesar da palavra não estar aqui, mas é um salmo todo ele que fala a respeito do que o Senhor é para conosco. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Aleluia! Glória a Deus! Amados, a palavra proteção, na verdade, na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, é interessante, você não vai encontrar muito a palavra proteção. Mas o sentido dessa palavra, o significado dela está presente, principalmente nos Salmos. A palavra hebraica para proteção é a palavra rassá. Rassá. Essa palavra, na verdade, não é traduzida por proteção na língua portuguesa. Ela é traduzida pela expressão buscar refúgio. Buscar refúgio. Eu vou ter que ficar em pé um pouquinho. Que dá uma agonia ficar sentado. A palavra quer dizer buscar refúgio. É isso que quer dizer proteção. Interessante ser esse o significado. Porque o sentido que é dado a alguém estar protegido, preste atenção nisso aqui, porque eu vou falar não no sentido aqui espiritual em relação a Deus, mas no sentido normal da vida dos hebreus. Na vida deles, quando alguém vai estar protegido,
ele corre para um lugar alto para buscar refúgio. E na maioria das vezes, banquinho para sentar? Agora só falta um violão. Amados, obrigado pelo cuidado de vocês, viu? Olha que interessante. Para os hebreus, para o Antigo Testamento, estar protegido é alguém que corre para buscar refúgio no lugar alto. Geralmente, os lugares de abrigo e de refúgio são em lugares altos. Isso é raçá, buscar refúgio. Esse sentido foi trazido, então, para a relação do homem com Deus. Por quê? Quem é que está, de fato, no lugar alto? Um dos nomes do nosso Deus é El Elyon. El Elyon significa Deus Altíssimo. Ele não é alto, ele é altíssimo. O Salmo 91, que foi até mencionado aqui, fala sobre isso. Sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, o sentido é esse, de buscar, proteger-se, é buscar refúgio num lugar alto. Daí é muito comum na Bíblia, principalmente nos Salmos, o nosso Deus se apresentado como aquele que é o nosso refúgio. Aquele que é o nosso lugar alto. Vamos ler alguns textos nesse sentido. Salmo 17, versículo 8. Não necessariamente aqui está a palavra refúgio ou lugar alto, mas aqui tem a palavra asas. Observe bem aí, Salmo 17, verso 8. Aproveitar aqui o telão. Guarda-me com a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. É alguém que de fato corre para debaixo das asas. Isso está presente também no próprio Salmo 91, no versículo 4, que diz: debaixo das tuas asas, debaixo das suas asas você estará seguro. Essa palavra seguro é a palavra raçá. Ou seja, debaixo das tuas asas, tu estarás protegido. Você encontrou proteção, você encontrou refúgio, você encontrou abrigo. O Salmo 61, versículos 3 e 4. Salmo 61, versículos 3 e 4. Pode ler aí. Leia aqui o da tela. A responsabilidade agora é que o versículo esteja certo, mais do que nunca, né? Pois tu és o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Verso 4. Deixa-me habitar no teu tabernáculo para sempre. Dá que me abrigue no esconderijo das tuas asas. Eu encontro abrigo em ti. Esse é o sentido do Salmo. O Salmo 62, versículo 7, vai falar do Senhor como a nossa rocha. Forte rochedo. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. Ele é o meu forte rochedo, ou ele é a minha rocha. O Salmo 71, versículo 7. O Salmo 71, versículo 7, vai declarar que o Senhor é o nosso forte refúgio. Ele não somente é refúgio, mas ele é nosso forte refúgio.
O Salmo 91, que já mencionamos, o verso 2, vai falar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, tu és, tem versões que fala baluarte, mas tu és também a minha fortaleza. A minha fortaleza. No verso 9 desse mesmo salmo, é muito interessante esse verso 9, porque ele vai falar de: o Senhor é o meu refúgio e eu fiz do Senhor a minha habitação. Ele não é só o meu refúgio, mas eu fiz dele o meu lugar seguro. O Salmo 94, versículo 22. Salmo 94, verso 22. Nessa versão aqui vai falar que o Senhor é a rocha do meu refúgio. Rocha do meu refúgio. O Salmo 144, versículo 2. 144, versículo 2. Eu gosto muito dessa expressão aqui. Porque aqui tem alto refúgio. Na verdade, o sentido é exatamente esse, o de lugar alto. A palavra mishgav. Mishgav quer se referir não apenas a um refúgio, mas a um lugar alto onde foi construído o refúgio. Então ali diz que o Senhor é o meu alto refúgio, o meu lugar alto, e esse mesmo versículo também diz que o Senhor é o meu escudo. O Senhor é o meu escudo. Amados, eu estava meditando nesses textos, e na verdade você sabe que existem muitos outros textos nos próprios Salmos, e é muito, talvez das descrições sobre o nosso Deus, estas sejam as descrições mais conhecidas dele. O próprio Salmo que foi lido aqui, o 59, e tantos outros, eles têm o costume de já começar dizendo: tu és a minha fortaleza, tu és a minha rocha, tu és o meu refúgio, tu és, sempre se referindo ao nosso Deus como um lugar seguro, como um lugar alto, um lugar de proteção. Eu estava meditando sobre isso, e o que veio muito forte ao meu coração para compartilhar aos irmãos aqui, e nós estarmos compartilhando nas mesas, não é somente de que o nosso Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, como aquele lugar para onde nós buscamos proteção. Mas Ele, como nosso refúgio e fortaleza, antes mesmo de nós pensar, antes mesmo de nós sequer imaginávamos que Ele fosse fortaleza, refúgio e proteção, Ele mesmo já se apresentou a nós. Muito antes de nós o conhecermos, Ele já havia se apresentado a nós como nosso refúgio, como nossa rocha, como nossa fortaleza, como aquele que já nos cobria com as suas asas. Porque o que nós lemos aqui está descrevendo o nosso Deus como aquele que é para o seu povo, e Ele é conhecido do seu povo como sendo um lugar alto. E por isso o seu povo corre em direção a Ele em momentos de dificuldade. Corre, o busca,
Mas eu quero chamar a atenção agora para aquele tempo da nossa vida quando nós nem o conhecíamos como nossa rocha e para nós ele já se manifestava como nossa rocha. Ele já nos protegia, ele já nos guardava antes mesmo de nós termos um encontro com ele. Antes que eu soubesse que ele é minha fortaleza, ele já havia sido minha fortaleza no ventre da minha mãe. Eu queria ler com vocês agora um salmo que vai nos ajudar. Eu digo nos ajudar porque compreender isso agora aqui é difícil. Foge à nossa limitação humana compreender essa soberania do nosso Deus. Mas com certeza é um salmo que vai nos ajudar. O salmista vai cooperar conosco nessa manhã. É o Salmo 139. Salmo 139. Eu queria ler com vocês do verso 1 ao verso 16. Senhor, tu me sondas e me conheces. Amados, esse me conheces aqui, eu queria que você entendesse uma coisa. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Palavra do Senhor àquele homem. Antes que você fosse formado na madre, eu já te conhecia. Amados, para você conhecer alguém, alguém tem que existir. Não se conhece o nada, se conhece uma pessoa. Tem que ter uma pessoa para ser conhecida. E, no entanto, o texto está dizendo que antes que aquele homem fosse formado, não havia nenhuma imagem de corpo nele para dizer, esse aqui é Jeremias. E o texto diz, antes que fosse formado, eu já te conhecia. É com esse Deus que a gente está lidando, viu? É gente séria. É muito séria. Observa aqui, ó. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou a... Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Observa agora esse verso 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste.
As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Amém? Eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Eu não sei se eu já falei com todos esse assunto, esse testemunho. Talvez para algumas pessoas. No ano de 94, eu estava no ministério em Aracaju, Sergipe. E numa tarde de sábado, orando com a mulher de Deus, profeta paraibana, pastora Rivanda. Aquela ali é profeta e ainda paraibana, é uma combinação interessantíssima. E foram assim, eu creio que umas 3 ou 4 horas de oração, que eu nunca me banhei tanto com lágrimas quanto banhei naquela tarde. E ali, quando nós orávamos, depois de um tempo profundo de oração, terminou, ela virou para mim e falou assim: na tua família tem pessoas assim que tenham nascido com determinados problemas, assim. Ela ficou meio constrangida de querer tocar no assunto. Mas queria dizer assim que teve gente que nasceu e teve vida vegetativa, coisa do tipo. Falei, ó, que eu saiba, não. Aí ela disse, Deus me mostrou o teu nascimento e a luta que foi a peleja por você. E um problema aqui, nessa região, e que determinaria o tipo de vida que você iria viver. Mas Deus te livrou. Aí eu ouvi aquilo, a reunião foi tão profunda que se ela dissesse qualquer coisa, eu ia com certeza ter certeza que algo daquele tipo devia ter acontecido mesmo. Mas confesso que naquele momento não entendi nada do que ela disse. Isso em 94. Em 2002 eu já estava aqui em São Paulo. E estava numa tosse assim que não parava nunca. Até que alguém orientou e falou assim, ó, veja se é assunto de meningite. Aí eu fui ver se era assunto de meningite, então eu tinha que tirar o tal do líquor na meninge. E quando eu fui no hospital para tirar o líquor, o médico falou assim, não, nossa procedência aqui é primeiro tirar uma tomografia do seu crânio, para então tirar o líquor. Aí tirou a tomografia e viu uma pequena mancha, assim, um negócio um pouco não identificado, mas um pouco fora do comum. E o médico falou assim, olha, eu recomendo que você faça uma ressonância magnética, porque, pelo que apresentou, não é possível tirar esse líquido da meninge, será muita arbitrariedade da nossa parte. Aí eu fui fazer, então, a ressonância magnética e já encaminhado a um neurologista. E a ressonância magnética, então, comprovou que, de fato, havia uma certa pressão intracraniana em função de um problema um problema anatômico que aconteceu no cerebelo, nessa região aqui. E aí eu perguntei ao médico assim, e como é que seria? Ele falou, olha, você é um milagre. Porque o que tivesse a acontecer com você, quer dizer, eu tenho uma cabeça grande assim, né? Que quase ninguém aqui percebeu, somente agora, fazendo menção, é que você está dando conta. Mas
toda deformação se daria na construção craniana, na infância. E realmente você teria uma vida vegetativa. Mas você é um milagre. E aí, nesse dia que falou isso, eu me lembrei da ressonância magnética que eu havia tido em 94, naquela sala de oração. Que ali foi uma ressonância magnética profunda, em que Deus já havia dito, olha, era para ser assim, mas será assim, porque eu pelejei, eu protegi, eu fui a tua rocha, eu fui aquele que foi te cobrir com as minhas asas. Amados, eu me senti, naquele dia que o médico falou isso, eu me senti o próprio. Não sei se você já sentiu assim. Eu falei, tem alguma coisa entre o céu e a terra aí que... Oh, amado Deus. Naquele momento eu fui inundado por um amor cuidadoso do Senhor. Eu falei, eu te conheci, de fato, aos 18 anos. Mas, antes, no ventre, quando era uma massa sem forma, por ti eu já era conhecido. E não só conhecido, mas guardado, protegido. O Senhor já era a minha rocha e fortaleza, antes mesmo que eu te conhecesse como minha rocha e fortaleza. Então, por isso eu digo assim, tu me cercaste por trás e por diante, e sobre mim puseste a tua mão. Então, eu trago essa experiência muito marcante na minha vida. E eu sei que, independente de você ter uma experiência similar a essa ou não, verdade é de que o Senhor já era para nós essa proteção antes mesmo de nós o buscarmos como nossa proteção. Amém?